Olá pessoal, bom dia! Vamos dar início a mais uma aula. Para finalizar então o módulo de matemática financeira, eu deixei 2 exercícios para vocês fazerem, tá? E aí a gente vai corrigir eles agora. Eles eram bem facinhos, tá? A número 4 falava assim, ó. Um telefone sem fio estava sendo anunciado por R$ 169,00 à vista ou 12 parcelas de R$ 17,58. Letra A. Qual é o valor do juro no pagamento a prazo? Então, para a gente saber o valor do juro, é só a gente ver quanto que ele estava sendo cobrado a prazo e subtrair com o valor à vista. Então, não era 12 parcelas de 17,58? Então, é só fazer 12 vezes de 17,58. Quanto que dá 12 vezes 17,58? Minha folha voou, porque eu tô com o computador ligado. Eu já fiz aqui, tá? Deu 210,96. Então, agora a gente vai pegar esse valor, 210,96, e vamos subtrair do valor à vista, que é R$ 169,00. E aí, vocês fizeram aí na casa de vocês e deu R$ 41,96. Então, esse daqui é o valor dos juros, tá? E o valor, aí ele pede a porcentagem, né? Ó, calcule a taxa de juro acumulada. Então, a taxa de juro acumulada é a gente pegar o valor dos juros sobre o valor do preço à vista, que é 169. Então, para quem fez isso aí da calculadora, a gente multiplica por 100 para ter porcentagem, tá? E aí vai dar 24,83%, tá? Se o seu deu 0,2400 tal, é porque você não multiplicou por 100, tá? Aí é só multiplicar. Ok? E a número 5 falava o seguinte: Júlia aplica todo mês parte do seu salário na poupança. Ela tem um capital acumulado de R$ 1.240. Buscando uma opção mais rentável, Júlia fez outro tipo de aplicação. Aplicou os 1.240 por 3 meses a uma taxa de juro de 2,1% ao mês. Calcule nessa aplicação o montante ao final do período. Então a gente viu na aula passada que para a gente fazer isso, era só a gente pegar o valor do capital dela, no caso, que era R$ 1.240, e multiplicar por 1 mais a taxa, o tanto de vezes que ela vai aplicar, que é 3 meses. Então vai ficar assim, ó, 1 mais a taxa. Qual que é a taxa? É 2,1%. A gente não pode colocar 2,1, a gente tem que dividir por 100, que vai dar 0,021. Então, 1 mais 0,021, 3 vezes. Aí eu não fiz assim, eu fui aplicando 0,021 aqui, peguei o total, apliquei de novo. Não tem problema, pode ser também, tá? E eu acho mais simples fazer assim. Então, aqui vai ficar 1,021 elevado ao cubo. E aí eu vou fazer, na verdade eu fiz na calculadora, né? 1,021 ao cubo, 1,021 ao cubo, deu 1,064332 tal. Aí eu já multipliquei direto por 1.240. E aí deu 1.319,77. Então esse daqui foi o valor que rendeu para a Júlia, tá? E a minha calculadora não eleva ao cubo. Não tem problema, faz 1,021 vezes 1,021 vezes 1,021. Acabou, tá elevado ao cubo, tá? Então essa daqui é a resposta, então, da letra da número 5, tá? Então, podem corrigir aí. Agora, a gente vai entrar no novo módulo, que é o 23, que é sobre proporcionalidade. A gente vai ver regra de 3 composta, tá bom? Então, aqui eu achei legal que ele fala aqui no comecinho, porque foi uma coisa que eu falei com vocês algumas aulas atrás, ó. A ideia de que a matemática tem utilidade apenas para profissões que lidam com números, como engenharia ou contabilidade, encontra cada vez menor respaldo na realidade. Atualmente, o raciocínio lógico e os cálculos matemáticos estão presentes em diversas profissões. Quando um médico pediatra, por exemplo, precisa calcular a dose de medicamento que vai receitar a uma criança, ele leva em conta o peso e a idade do paciente. Então, ele faz alguns cálculos para isso, tá? Então, aquela ideia de que a matemática está só na engenharia, na contabilidade,
está errado. Eu falei pra vocês, falei sobre isso com vocês algumas aulas atrás. Claro que um médico não vai ficar fazendo conta o tanto que um engenheiro faz. Ele não vai ficar fazendo conta um tanto que um professor de matemática faz, né? Ele vai fazer menos conta, mas ele também tem que saber fazer, tá? Todas as profissões têm um pouquinho de matemática, como tem um pouquinho também de outras disciplinas. Essa semana eu tava gravando uma aula pro 8º ano, e aí era sobre coordenadas, e daí era coordenadas de alguns continentes, e não tinha o nome do continente, ele falava lá, qual é a coordenada da Ásia? Eu tinha que saber onde estava a Ásia. Eu sei geografia? Bom, eu não sei tudo de geografia, eu aprendi geografia na escola, depois eu nunca mais vi geografia na minha vida. Então, tem coisas que eu realmente não me lembro porque eu não uso. Se eu fosse usar, eu teria que estudar. Mas, por exemplo, os continentes, eu tenho que saber, porque senão como que eu ia dar aula lá das coordenadas sem saber os continentes? Então, tem coisas que a gente não pode esquecer, né? Que a gente aprende e não pode esquecer. Assim, também na matemática, tem conteúdos que dependendo da profissão que você vai seguir, você tem que saber, tá? Beleza, daí ele fala mais algumas coisinhas ali que eu não vou ler, tá? E vamos começar já ali na página 351. Regra de 3 composta. Vocês viram já regra de 3 inversamente proporcional, né? Diretamente e inversamente proporcional. Vocês aprenderam isso no 8º ano. O que é uma regra de 3 diretamente proporcional? É aquelas que a gente faz normalmente, tá? Por exemplo, assim, com R$2 eu compro 20 balas. Com R$3 eu compro quantas balas? X balas. Aí a gente faz cruzado, né? Então aqui é os reais e aqui são as quantidades de bala. Então faz, né? 2 vezes x, 2x, 3 vezes 20, 60. Então o x vai ser igual a 30. Bom, então se com R$2 eu compro 20 balas, com R$3 eu compro 30 balas. Isso daqui é uma regra de 3 diretamente proporcional. O número de dinheiro aumentou, o número de bala também vai aumentar. Aí vocês viram também no 8º ano, isso aqui vocês viram no 7º. Aí no 8º ano vocês aprenderam a regra de 3 inversamente proporcional. Então o que seria essa inversamente proporcional? Então vamos supor assim, uma construção lá, ela vai demorar, uma construção qualquer, de um galpão, ela vai demorar 40 dias para ficar prontos. E tá trabalhando lá nessa obra 5 pedreiros, tá? Então, aqui são os dias e aqui são os pedreiros, tá? Então, 5 pedreiros vai demorar 40 dias para ficar pronto. A prefeitura falou que quer essa obra pronta em 30 dias. Então, a gente vai precisar de um número X de pedreiros. Aqui diminuiu, não foi, a quantidade de dias? Para a gente fazer essa obra ficar pronta em menos dias, a gente vai precisar de mais pedreiros. Então, esse X aqui, ele vai... Então, aqui vai aumentar o número de pedreiros. Então, o número X vai ter que ser maior que 5. Então, ela é inversamente proporcional. Como que a gente resolvia daí? A gente copiava uma aqui, ó. E a gente trocava, colocava o X pra cima e o 5 pra baixo. E daí a gente resolvia, né? 30 vezes X, 30x. 40 vezes 5, 5 vezes 4, 20, ia dar 200, né? Então, o X ia ser igual a 200 dividido por 30. Aqui ia dar um número com vírgula, né? Não tem como a gente ter um pedreiro e meio, né? Então, a gente ia aumentar aqui. Tá, mas enfim, não importa aqui o resultado. Eu quero só relembrar com vocês isso, tá? Então, é assim que a gente estava fazendo até agora. Regra de 3, diretamente proporcional e inversamente proporcional. Agora, a gente vai ver a regra de 3 composta. O que vai ser, então, a nossa regra de 3 composta? Aqui a gente tinha 2 informações. Agora, a gente vai ter mais uma informação, tá? A gente vai ter uma terceira informação. Então, olha só. Considere o seguinte problema. 12 operários trabalham 40 dias para construir uma casa de madeira. Quantos operários, trabalhando na mesma condição e com a mesma produtividade, seriam necessários para construir a casa em 32 dias? Então, olha só. Vamos pensar ali, ó. 12 operários trabalham 40 dias para construir a casa.
quantos operários seriam necessários para construir a casa em 32 dias? Então, ó, aqui é basicamente o exemplo que eu dei, né? Então, aqui diminuiu o número de dias, né? Então, vai ter que aumentar o número de operários. Então, a gente vai copiar a primeira aqui e a gente vai inverter essa daqui. Então, vai ficar 32 vezes x, 32x. 12 vezes 40 vai dar 480, né? Então, o x é igual a 480 dividido por 32. E aí, 480 dividido por 32 vai dar 15. Então, vão ser necessários 15 operários para construir essa casa de madeira em 32 dias, tá? Então, vamos ver a próxima ali, ó. Agora, então aqui, até aqui, foi o que vocês já sabiam. Agora vai começar o que talvez vocês não saibam ainda. Agora, considere a seguinte situação. Para construir uma ponte em 75... É melhor, eu vou apagar aqui e vou desenhar a tabela, tá? Pra daí a gente ir colocando as informações na tabela. Então, vamos lá. Para construir uma ponte em 75 dias, considerando 8 horas diárias de trabalho, seriam necessários 120 operários. Então, quantos dias mesmo que ele falou pra gente? 75 dias. Qual que é a hora diária de trabalho? 8 horas de trabalho. Seriam necessários 120 operários. Então, pode completar aí na tabelinha de vocês. Entretanto, com a aproximação da estação chuvosa, decidiu-se alterar o cronograma e acelerar a obra. De acordo com a nova determinação, a mesma ponte deverá ser construída em 40 dias agora. Olha só, em quase na metade dos dias. Só que daí agora eles não vão mais trabalhar 8 horas, eles vão trabalhar 10 horas. Aí a pergunta que não quer calar é: quantos operários serão necessários? Então a gente não sabe, então a gente vai colocar um X para representar aquilo que a gente não sabe, tá? Então fizemos aí a letra A. Letra B. Quais das grandezas são constantes e quais variam? Bom, aqui variou, né? Era 75, variou para 40. Aqui era 8, variou para 10. Aqui o número de operário é 120. Vai acontecer alguma coisa com o número de operário? Com certeza vai aumentar, né? Porque olha só, era 75 dias, foi para 40. Então, com certeza vai precisar de mais operários. Então, todas as grandezas aí vão variar, tá? Então, quais das grandezas são constantes? Nenhuma. Quais delas variam? Todas. Então, todas as grandezas variam. Letra C. Para resolver esse problema, que envolve mais de duas grandezas que variam, vamos analisá-los por partes. Inicialmente, inserimos mais uma coluna que denominamos de situação intermediária. Então, entre essa coluna e essa, ele fez uma ali no meio, que seria uma situação intermediária. E olha o que aconteceu ali nessa situação intermediária, ó. Ele escolheu uma das grandezas para se torná-la constante. Então, vamos fazer de conta agora que o número de dias é o mesmo. Então, a situação conhecida era 75 dias. A gente vai continuar querendo que não sei se o que a gente está construindo ali é uma ponte? Uma ponte, né? Ele ainda quer que essa ponte seja construída em 75 dias. Aí, a hora de trabalho era 8, aumentou para 10. Então, quantos operários vão ter que aumentar? Então, agora ali a gente vai colocar uma variável y. E aí, o que acontece, ó? Desse modo, vamos inicialmente trabalhar relacionando as grandezas horas diárias de trabalho e número de operários. Então, agora a gente pode pensar assim. Com 8 horas de trabalho, a gente precisa de 10 operários. E para 10 horas de trabalho, quantos operários a gente vai precisar? Então, é isso que a gente vai fazer na letra C, né? Pra gente descobrir o y, tá? Então, olha só. 8 horas de trabalho, a gente precisa de 120 operários. E para 10 horas de trabalho, a gente vai precisar agora, então, de quantos operários? Então, ele chamou de y, tá?
Então, aqui no caso, aumentou as horas de trabalho, não aumentou? Então, a gente vai diminuir a quantidade de operários, certo? Então, ela é o quê? Inversamente proporcional. Então, vai ficar 8 sobre 10 é igual, agora ó, o y vem para cima e o 120 vai lá para baixo. 10 vezes y, 10y. 8 vezes 120 vai dar 960. Então, y é igual a 96. Então, olha só. Para essa ponte ser construída na mesma quantidade de dias, aumentando a hora de trabalho, vai precisar de menos funcionário, né? De menos operário. Vai precisar de 96, tá? Aí a letra D fala assim. Voltando ao quadro 2, observe a segunda e a terceira coluna. Você verá aqui agora a grandeza horas diárias de trabalho passa a ser constante. Então agora ele vai pegar a situação intermediária e a situação desconhecida. Aí o número de dias agora mudou, então era 75, vai ser 40. Só que agora ele colocou igual o número de horas diárias de trabalho. Então agora você vai trabalhar, os operários, né, vão trabalhar 10 horas. Então o número de operários antes era Y, que a gente descobriu que era 96, e para 40 dias passa a ser X. Então a gente vai calcular para descobrir o X agora, tá? Então copia isso daqui que eu vou apagar, tá? Então, olha só o que ele fez aqui. Ele quer que a gente descubra o X, né? Então, vamos usar ali, ó. Em 10 horas de trabalho... É a letra D, né? Em 10 horas de trabalho, vai precisar de Y operários. A gente descobriu que Y é 96. Tá. Ah, na verdade, não. Na verdade, a gente vai usar agora a quantidade de dias, tá? Porque é o que varia, tá? Então, em 75 dias, a gente precisa de 96 operários. E em 40 dias, a gente precisa de uma quantidade X de operários. A quantidade de dias aqui diminuiu, então a gente vai ter que aumentar a quantidade de operários, tá? Então, isso aqui é inversamente proporcional. Então, a gente copia a primeira e a gente inverte ali a segunda. Então, vai ficar 40 vezes x, 40x. 75 vezes 96 vai dar 7.200. Então, o x é igual a 7.200 dividido por 40, que vai dar 180. Certo? Então, descobrimos o nosso x e o nosso y aí, tá? Aí a letra E fala assim. Suponha que no quadro 2 a escolha para a grandeza constante tivesse sido horas diárias de trabalho e não número de dias. Refaça o problema com essa escolha e verifique se você obtém a mesma solução. Eu não vou pedir para vocês fazerem, tá? Mas vai ter a mesma solução. Então, você vai decidindo quem que vai ser a sua grandeza constante. Você que vai decidir, aqui no caso ele decidiu pra gente, mas se você tivesse escolhido outra grandeza como constante, daria o mesmo resultado, tá? E a letra F é a mesma coisa, tá? Então ele fala pra gente decidir também outra lá como constante e também vai dar a mesma coisa, beleza? Aí ali na letra G, ele fala assim. Em cada uma das soluções encontradas nos itens anteriores, você trabalhou sempre com duas grandezas. Com base nas soluções obtidas, sintetize a natureza dessas grandezas em cada uma das situações intermediárias. Para isso, escreva no quadro abaixo se elas são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, todas que a gente trabalhou aqui foram o quê? Foram inversamente, né? Então, quando o número de horas aumenta, a gente vai precisar, então, de menos funcionário. Aí depois, quando o número de dias diminui, então a gente precisa de mais funcionário. Então, todas foram inversamente proporcionais, tá? Então, pode escrever naquela tabela da letra G, ó, número de dias e horas de trabalho, inversamente proporcional. Número de dias e número de operários, inversamente proporcional. Horas diárias de trabalho e número de operários, inversamente proporcional. Que foi o que a gente fez aqui nos exercícios, tá bom? Todo problema que envolve proporcionalidade entre três ou mais grandezas é denominado problema de regra de 3 composta. Para solucionar esse tipo de problema, o primeiro passo
consiste em reduzir o número de grandezas de forma a sempre obter duas grandezas com dados variáveis, o que pode ser resolvido por meio de uma regra de 3 simples, para ficar uma ou mais grandezas e torná-las constantes, utilizam nas situações intermediárias. Dessa forma, o problema vai se desdobrando em 2 ou mais problemas de regra de 3 simples. O que ele quis dizer aqui? Inicialmente lá, a gente queria descobrir... deixa eu subir aqui. A gente queria descobrir lá o X e o Y, né? Na verdade era o X. A gente tinha 3 colunas. Pra gente descobrir, a gente sempre vai usar 2 colunas, depois 2 colunas. A gente vai ligando uma com a outra. Então, quando a gente trabalha com 2 colunas, a gente trabalha com uma regra de 3 simples, tá? Então, sempre para resolver uma regra de 3 composta, a gente vai retornar para a regra de 3 simples. Talvez essa explicação que eu fiz para vocês pode ter ficado um pouco confusa, porque a gente não fez um exercício inteiro, né? A gente foi fazendo ali o que ele pediu. Na próxima aula, a gente vai fazer os exercícios. E aí sim, a gente vai conseguir entender melhor o que é isso, tá? Então não se assustem, não é difícil. Vocês sabem que regra de 3 não é difícil, né? Regra de 3 é um conteúdo muito básico que a gente aprende no 7º ano e a gente usa pro resto da vida. No vestibular, o que vocês mais vão usar vai ser regra de 3, tá? Pra quem for fazer um vestibular aí. Então, não se assustem, tá bom? Que é bem fácil. Aí a gente vai fazer os exercícios na próxima aula e vocês vão ver que são simples, tá? E aí eu vou deixar pra vocês fazerem em casa, então, os exercícios 1, 2, 3 e 4. Tudo regra de 3, tá? Aí vocês vão analisar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá bom? E aí vão resolvendo aí e na próxima aula a gente corrige. Ok, pessoal? Então, por isso, por hoje é só. Tenham um ótimo dia, um bom fim de semana pra vocês, um bom feriado na segunda-feira, tá? E até terça-feira então, tá bom? Tchau!